Hoje o pastor Wesley, acho que todos vocês já sabem, ele já saiu de férias, tá? Então ele não vai estar também no próximo domingo, dia 23, mas teremos culto normalmente, e ele está no dia 30, ele estará de volta. Amém? Então, eu vou passar alguns avisos. Domingo que vem nós temos culto normalmente, no dia 23, aqui na igreja. Não tem mais a GR-Team. A GR-Team aqui não tem mais, já está de férias. Tá? Vai ficar 3 semanas, também 3 sábados sem ter os teams. Aí nós teremos o culto de final de ano, no dia 30 de dezembro, um culto normal de domingo. Lembrem de avisar nas células que não terá ceia de final de ano, aquele culto de virada com ceia, para que os irmãos não venham aqui preparados, chega aqui a igreja está fechada. Tá? Então não teremos somente o culto no dia 30 de dezembro. No dia 25, no dia 1º de janeiro e no dia 8 de janeiro, que são as 3 próximas terças-feiras, não haverá Tadel. O Tadel volta no dia 15 de janeiro. E também nos cultos dos dias 26, 30 de dezembro e 6 de janeiro, não tem culto infantil. Tá? Então, nos 3 próximos cultos, não teremos, as crianças ficarão aqui com os pais. Ok? Não se esqueçam, avisem nas células. Acho que de avisos seriam só esses. Amém? Adriano, você põe para a gente? Continuando, então, aquilo que o pastor Wesley havia começado na terça passada, que é sobre o fator Barnabé. Ele falou sobre a integração, a importância de integrar a pessoa recém-convertida no nosso meio, né? Que não basta aquele apelo de levantar a mão e de falar, eu aceito a Jesus, mas essa pessoa recém-convertida, ela precisa de um processo que se dá após o levantar a mão. E é aí que muitas igrejas, e infelizmente a nossa está dentro dessa realidade, perde as pessoas. A gente tem, como diz o pastor Wesley, a porta de trás, às vezes ela parece maior do que a porta da frente. Porque o que falta? Falta justamente essa integração. E essa integração, dentro do nosso modelo de igreja, que seria a visão do MDA, dentro da igreja a gente tem um programa, uma atividade que é chamado Fator Barnabé, que é o que nos faz integrar essa pessoa. Então, quando vocês ouvirem falar de Fator Barnabé, é justamente a parte da visão do MDA que trabalha esse processo de integração da pessoa na igreja, do recém-convertido na igreja. Aí aqui ele colocou no último item, ovelha sadia sempre dá cria. Então, quando a gente tem... Por que normalmente chega numa certa etapa, a maturidade da igreja, parece que ela para, ela estagna? Porque aquelas pessoas que estão sendo ganhas, elas não necessariamente estão sendo consolidadas e elas não geram novos filhos. Então, quando uma ovelha, um recém-convertido, ele não passa por esse processo de consolidação, de integração, facilmente ele desiste, ou ele vai passar muito tempo sendo somente uma ovelha recém-nascida. Ele não tem esse processo de crescimento, e ele não cresce saudável, e ele não gera filhos. Então, o que acontece com as igrejas hoje no Brasil? A estatística que a gente tem visto, e que o pastor já passou para a gente, é de que muitas pessoas, se eu não me engano, no último censo, que foi 2010, já estava em 40 milhões. Agora, em 2020, nós teremos o resultado do próximo censo. Mas lá em 2010, já estava em 40 milhões de evangélicos no Brasil. Porém, o número de desviados é igual, se não maior. Então, nós poderíamos ser o dobro. E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque nós pecamos em consolidar. Nós deixamos de lado essa consolidação e a gente acha que basta levantar a mão e aceitar a Jesus. Basta isso para ser salvo? Basta isso para ser salvo. Porém, ele tem que permanecer aqui, não pode sair pela porta de trás. Então, não adianta ele aceitar Jesus, a pessoa aceitar, levantar a mão, tomar a decisão e não ter quem integre ela.
Aí o que ela vai fazer? Voltar para os velhos hábitos, fazer as velhas coisas. E aí a salvação que ela tinha conquistado, né, que ela tinha aceitado ao levantar a mão, não tem mais, porque ela deixou isso de lado, deixou ali dentro da igreja e saiu pela porta do fundo. Pode passar o outro, Adriano. Currículo de Barnabé. Vamos lá. Vamos falar de onde que saiu essa questão do fator Barnabé. Barnabé, ele foi um missionário. Ele foi um homem que fazia esse processo de consolidação dos novos convertidos lá na época da igreja primitiva. Então, algumas coisas que nós temos aqui sobre Barnabé. Primeira coisa, o nome dele não era Barnabé. Tá? O nome dele de batismo, o nome dele era José. O José, ele significa no hebraico Deus acrescenta, ou no original mesmo ali, também a gente vai encontrar esse significado como conciliador. E Barnabé, ele era de família rica, ele era filho de judeus, os pais tinham muitas fazendas, né? Eles tinham grandes plantações de uvas, então ele era de família rica, o Barnabé. Ele, de acordo com os pesquisadores, ele teria se convertido durante o ministério de Jesus. Ele foi enviado a Antioquia, onde a igreja crescia muito para supervisionar. Ele foi um modelo de líder, exemplo de liberalidade, e foi quem integrou o recém-convertido Saulo, depois Paulo, dentro da igreja. Até que não é muito novo, né? A gente sabia mais ou menos algumas dessas coisas aqui sobre Barnabé. Barnabé recebeu esse apelido dos próprios apóstolos, como Barnabé. E significa o quê? Barnabé pode ser filho da profecia ou filho da consolação. Do aramaico a gente vai encontrar esse significado como filho da profecia e do hebraico como filho da consolação. Um nome muito parecido com o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Consolador? O nome do Barnabé, o apelido do Barnabé também era. Mas apelidos podem? A gente pode pôr apelidos nas pessoas? Pode? Desde que não seja pejorativo, pode, né? E os apóstolos, eles colocaram isso pelas características que eles viram em Barnabé. Porém, primeiro eles viram a característica para depois colocar esse nome no Barnabé, esse apelido carinhoso. Então, primeiro ele viu que José, né, esse José aqui, era uma pessoa que fazia isso. Ele era realmente uma pessoa que consolidava, ele era uma pessoa que integrava, ele era uma pessoa que fazia a conciliação entre os lados, ele era essa pessoa que conseguia enxergar na pessoa, além do que os olhos humanos poderiam ver. Então, primeiro, Barnabé mostrou tudo isso, para depois os apóstolos entenderem e colocarem esse apelido carinhoso no Barnabé. Então, é daí que saiu, tá? O fator Barnabé dentro da nossa visão. Deste homem, Barnabé, da Bíblia, e a história dele está contada lá em Atos. Se vocês quiserem anotar para depois ler em casa, a história de Barnabé, ele é um exemplo fantástico de alguém que sabia integrar as pessoas na vida da igreja. Está lá em Atos 4:36. Se vocês quiserem anotar para ver depois. As vidas, elas são atraídas para Jesus pela quantidade de Jesus que essas pessoas enxergam em nós. Como assim? As pessoas, elas se chegam a Jesus por aquilo que ela vê em quem já tem Jesus. Muito difícil uma pessoa vai se chegar a Jesus olhando um exemplo ruim de crente. As pessoas, elas não vão querer não vão querer ter aquele Jesus de uma pessoa que não dá um bom testemunho. Então, as pessoas, elas são atraídas para Jesus pelo exemplo que dá. E um crente cheio de Jesus, ele não precisa esperar ninguém dar ordens para fazer. Como assim?
Eu não preciso, você não precisa esperar ninguém falar, olha, agora você vai falar de Jesus. Olha, chegou uma pessoa nova na igreja, ele ergueu a mão. Então agora você vai cuidar dele. Por que não? Porque um crente que está cheio de Jesus, ele tem um amor tão extraordinário pelas pessoas, que isso é natural. Não precisa ninguém pedir para você fazer. Você vai lá e faz, porque você quer ter essa pessoa perto. E isso está dentro desse fator Barnabé. Se você quer ser um homem, uma mulher, como Barnabé foi, tem algumas coisinhas que a gente tem que lembrar e examinar na nossa vida. Eu vou praticar o fator Barnabé. Eu não posso pensar, agora eu vou praticar o fator Barnabé. Isso tem que ser natural de você. Você tem que fazer essa prática desse fator dentro da visão. Dentro da visão, a gente tem somente algumas regras, a gente tem alguma coisa pautada e escrita para nos direcionar, para a gente entender, para saber se a gente está fazendo. Mas eu como crente, você como crente em Jesus, cristão de fato, apaixonado por Jesus, você é apaixonado pelas almas também. Então esse fator Barnabé, ele é natural em você. Ele deveria ser natural em mim. Barnabé, ele foi um modelo de líder, tendo discernimento em saber quando Paulo ultrapassava em alguns dons e habilidades e permitia brilhar mais que ele. Então, vamos voltar um pouquinho aqui na história. O Paulo, antes Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Mas ele teve, na estrada de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus. E um servo chamado Ananias foi levantado por Deus para orar com Paulo. Então esse foi o momento da conversão de Paulo. Paulo se converteu. Após a conversão de Paulo, ele começou a participar do templo, da igreja. Só que as pessoas conheciam Paulo como quem? Saulo como quem? Quem matava, quem prendia, quem perseguia cristãos. As pessoas ali, eles olhavam, inclusive os apóstolos, eles olhavam para Saulo como aquele cara pecador. Agora você imagina, vamos pôr para os nossos dias aqui. Imagina uma pessoa que você conhece, uma prostituta, um viciado, um adúltero, um ladrão, um criminoso, um assassino, um político, ladrão, corrupto. De repente entra aqui pela igreja e olha para você e fala, paz do Senhor. O que é a primeira coisa? Não precisa responder, mas seja sincero. Se for um político, você vai pensar assim, está querendo fazer fita. Quer fazer média, quer meu voto. Primeira coisa que a gente vai pensar, não é? Se for um assassino, se for um ladrão, se for um bandido, um criminoso, você vai logo pensar assim, veio aqui para se esconder, para fazer uma fachada e dizer que mudou. Se for um adúltero, uma prostituta, você vai pensar assim, não tem caráter, não é digno de estar aqui. Está vindo aqui só para disfarçar o pecado que tem. É ou não é? Nós não somos assim? A primeira coisa que a gente pensa. Porém, Barnabé não era assim. Barnabé, ele enxergava na pessoa aquilo que os outros não enxergavam. Então, algo que eu preciso... Dri, você passa para o próximo slide? Uma coisa que a gente precisa ter, e que Barnabé tinha, e que eu preciso buscar em Deus para ter, é isso aqui, ó. Decidir acreditar, que é o terceiro item aqui, no melhor das pessoas. Assim como Barnabé acreditou no melhor de Saulo. Saulo, ele teve um encontro fantástico com Jesus, Ele viu ali a Jesus, tanto que ficou cego por alguns dias. Ele teve esse encontro marcante. Mas quantas pessoas, para pensar só nesse último ano de 2018, quantas pessoas que você conhece que tiveram um encontro fantástico com Jesus? Seja no culto, seja na célula, seja no encontro com Deus, seja em qualquer outra programação dentro da sua casa, e que hoje não estão aqui, e que de domingo não estão aqui, que voltaram para os seus velhos hábitos.
Porque não teve um Barnabé para acreditar naquela pessoa, uma visão além do alcance, de olhar e falar, vai dar certo, você vai conseguir, eu acredito em você, eu aposto em você. Isso faz parte do fator Barnabé. E o Barnabé, ele era assim, ele acreditou em Saulo. Tanto acreditou em Saulo, que foi ele quem levou Saulo pela mão lá na igreja, e chegou lá para os apóstolos e falou, olha, esse aqui é Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo, ele teve conversão lá na estrada de Damasco. E o próprio Barnabé ia à frente de Paulo, à frente de Saulo, contando isso. O testemunho. Para quê? Para que as pessoas também enxergassem o que ele estava enxergando. O que você faz com a pessoa que se converte na sua célula? Então, você tem uma pessoa recém-convertida na sua célula. O que você faz com ela? É aquela pessoa que entra, senta, você serve bem a comida no final, só que não apresenta ela para ninguém, com medo daquilo que os outros vão pensar, ou então com medo de falar, nossa, mas o que eu vou falar, né? Olha, esse daqui é o Serafino. Serafino roubava, Serafino prostituía. Você vai falar isso? Olha, o Serafino é um ex-drogado, é um ex-traficante, é um ex-bandido, é um ex-adúltero. É isso que você vai falar? Não, você vai apresentar o Serafino com as qualidades que ele tem. Olha, esse aqui é o Serafino, homem de Deus. Esse aqui é o Serafino, que ele teve um contato real com Jesus, ele é uma nova criatura. Conta aí, Serafino. Fala aí para os irmãos o seu testemunho. Fala o que Jesus está fazendo em você. É dessa maneira que eu consigo integrar uma pessoa na célula. Não apontando aquilo que ela... Nossa, ele era assim, ele era assado. Cuidado, né? Cuidado com ele, não dá muita confiança. Sabe, às vezes a gente não fala na frente. Mas às vezes a gente tem uma pessoa, recebe uma pessoa recém-convertida na célula e a gente vai falar para os outros irmãos tomarem cuidado. Pronto, eu falei para o irmão tomar cuidado com aquele, todos os irmãos já vão olhar para aquele recém-convertido de forma torta, errada, com preconceito. Isso eu não estou praticando o fator Barnabé. Logo aquela pessoa não vai ser integrada, porque os demais já vão olhar meio assim para ela, não vão recebê-la na célula, vai passar 2, 3 células, o Serafino não vai mais. Por que ele não vai mais? Porque ele não se sentiu acolhido. Porque ele percebeu que as pessoas estão olhando para o pecado dele. Porque ele percebeu que alguém sabe aquilo que ele fez de errado. Agora, se o Serafino entrar lá e tiver a certeza de que todo mundo acredita nele, de que todo mundo sabe que ele agora é uma pessoa diferente, aí sim, aí ele vai sentir que ele vai falar, poxa, aqui eu posso. Quando as pessoas se convertem, gente, não é do dia para a noite que tudo muda na vida dela. Então, vamos colocar aqui uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo. Ela se converte e não é amanhã que ela consegue deixar de usar a droga. Ela tem sim vontade, ela tem sim a decisão. É real, é fato na vida dela, ela não está mentindo. Só que tem um processo disso aí que precisa de um Barnabé para ajudar, para integrar ela aqui, para que ela não se sinta uma pessoa diferente das outras, que não tem o direito de estar onde os outros estão, para que ela não ache que os outros estão olhando para ela, para o defeito dela, para o problema que ela tem. Muitas pessoas, quando se convertem, eles, por exemplo, são fumantes. Você já viu alguém dentro da igreja acender um cigarro aqui dentro? Não. A pessoa fuma um maço de cigarro antes do culto para ver se consegue ficar abastecida até voltar. Aí chupa um pacote de bala de menta para que os irmãos não percebam, porque é vergonhoso para ela, que ela está com cheiro de cigarro. Mas ela fica com cheiro de cigarro por muito tempo ainda. E aí ela entra aqui na igreja e os irmãos começam a deixar de lado. Pô, tá cheirando de cigarro. Fumou de novo, não adiantou nada. Já cansei de falar, não vai ter jeito mesmo. E aí ela já começa a perceber, poxa, eu fumo, eu não posso. Eu não posso. Obrigada, Jô.
E isso acontece, gente, com qualquer outro tipo de pecado que a pessoa tem. A gente já nasce pecador, desde Adão. Eu sou pecadora, você é pecador. Só que talvez a gente já tenha alcançado um processo de maturidade em Deus que já faz com que a gente não peque mais tantas vezes assim. Que faz com que alguns pecados que antes a gente tinha, a gente não tem mais. Mas é porque a gente já atingiu um processo de maturidade. Diferente do recém-convertido, que ele é um bebê ainda. Então, um bebezinho quando nasce, o mão está fresquinho aí, né, sabe dizer? Se você deixar a Sara lá na cama o dia inteiro, vai chegar no final do dia, ela vai estar desidratada, toda assada, rouca de tanto chorar, porque é a maneira que ela vai pedir para ser atendida. Ela vai dormir em certos momentos, em outros ela vai acordar. Vai chegar no final do dia, vão ter que levar a Sara para o médico. Porque deixou um dia de cuidar da Sara. Um dia. Deixou de cuidar dela, ela vai para o médico no final do dia. Porque ela já vai estar desidratada, ela já vai estar com anemia, ela vai estar rouca, ela vai estar com um sentimento de abandono já dentro dela, que pode trazer sérias consequências psicológicas para a vida da Sara durante toda a vida dela, inclusive quando adulto, e vai ter que passar por um processo de cura interior bem grande lá na frente. Mas só porque deixaram essa bebê um dia, sim. Porque deixaram ela um dia, ela é um bebê. Ela não sabe o que fazer. E o recém-convertido é assim, ele é um bebê. Só porque eu deixei um dia de mandar um bom dia, um oi, alguma palavra de ânimo, esse bebê pode ficar doente. Se eu tratar ele no domingo ou na quarta-feira e esperar próximo domingo ou a próxima quarta-feira para cuidar de novo, ele morre no meio do caminho. Deixa um bebê uma semana sem cuidado nenhum, ele morre. Ele não sobrevive. A não ser que ele seja um Highlander. A não ser que esse bebê seja assim, tomado pelo poder do Espírito Santo por completo, pela misericórdia do Senhor, ele vai sobreviver se eu cuidar da Sara no domingo e deixá-la só para olhar no outro domingo. Misericórdia. Só que a gente faz isso com os nossos recém-convertidos. Eles levantam a mão num domingo, aí no outro dia a gente tem um contato telefônico com ele. Legal, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que a Vanessa trocar, dar banho na Sara, amamentar no domingo e na segunda-feira dar uma espiadinha no berço. Oi, filho, eu estou aqui. É mais ou menos isso que a gente faz. E aí eu espero que ele apareça na quarta, ou eu espero que ele apareça no próximo domingo. E aí eu percebo que ele não vem, porque ele não teve forças. Aí o Rafa e a Vanessa vão esperar que a Sara esteja sorrindo no próximo domingo, quando eles forem pegá-la de novo do berço para dar banho. Ela não vai estar sorrindo. Quiçá se estiver viva. É mais ou menos assim com os nossos recém-convertidos. Então, a gente precisa ter esse fator Barnabé enraizado dentro do nosso coração. Não só como um processo da visão do MDA. Peraí, então o pastor já falou do purê de batatas, que foi lá no início, né? Depois ele veio com, que eu já me esqueci, o segundo purê de batatas. Depois foi os Natanaéis, né? O projeto Natanael. Depois do projeto Natanael, a Casa de Paz, e agora o fator Barnabé. Oba, agora é a hora de eu praticar. Então agora eu vou olhar todos os convertidos desde lá dos Natanaéis, jantar de Natanael, e agora eu vou cuidar. Metade já morreu. Metade eu já não sei onde está mais. Eu devia estar praticando desde o momento em que ele aceitou Jesus. Desde aquele momento. Isso aqui é só uma organização que nós temos, tá? São só alguns programas especiais que nós fazemos dentro dos ciclos da igreja que vai tratar especificamente disso. Mas eu não posso fazer um jantar de Natanaéis em setembro ou em outubro e esperar para praticar o fator Barnabé com ele em dezembro e em janeiro, que é quando o pastor vai falar sobre isso no Tadel. Eles vão morrer. Então, para ser, o que a gente precisa para ser um Barnabé? Primeiro, desapego ao próprio conforto.
Barnabé, ele era de família rica, como eu já falei para vocês. Ele era filho de judeus, ele era natural de Chipre, ele era descendente direto da tribo de Levi. Ele era primo de João Marcos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que foi quem acompanhou Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária. Ele era de família rica, filho de grandes fazendeiros. Mas Barnabé, ele decidiu fazer o quê? Vender tudo o que tinha e dar para a igreja. Ele vendeu tudo o que tinha, deu para a igreja e foi fazer missões. E foi chamado depois para Antioquia, levou Saulo junto, levou o primo dele, João Marcos, junto, e foi lá nas viagens missionárias dele. Primeira coisa, desapego ao próprio conforto. Barnabé, ele tinha direito ao dinheiro da herança dele, da família dele? Tinha direito? Tinha. Barnabé tinha direito de desfrutar desse dinheiro? Tinha. Mas, como Barnabé era Barnabé, e ele não tinha apego a nada disso, ele decidiu fazer o contrário. Então, eu estou querendo dizer para os irmãos, vender tudo o que vocês têm. Aquela casa que você mal acabou de pagar. Eu estou querendo dizer isso para vocês. Vende tudo e bora à África. Partiu a África, partiu Nova Zelândia fazer missões. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes eu vou ter que deixar de comprar algo para mim porque tem uma pessoa precisando mais. Então, às vezes, eu me programei para comprar uma roupa nova, agora, principalmente no final do ano, né? Eu me programei para trocar de celular, só que eu tenho um irmão da igreja, um recém-convertido, de repente, que está passando por uma situação muito difícil. Está precisando de algo e eu vou precisar deixar de comprar o meu celular e a minha roupa nova para dar aquele dinheiro para o irmão. Você não precisa vender tudo o que você tem. O que eu estou querendo dizer é que Barnabé não tinha esse apego. E para a gente também ser como um Barnabé, ser chamado de Barnabé, muitas vezes eu vou me deparar com situações parecidas com essa. Que eu vou deixar de usar o meu dinheiro para mim, para usar o meu dinheiro para o outro. Eu vou deixar de usar o meu tempo para mim, e isso é muito comum, e isso é muito necessário para usar para o outro. Então, às vezes, você está pensando lá no domingo de descansar, fazer um passeio com os seus filhos, só que tem um irmãozinho recém-convertido que está precisando de você. Poxa, mas a família não vem em primeiro lugar? Deus, depois família, e depois todas as outras coisas que se seguem? Sim. Eu não estou dizendo que você vai colocar em primeiro lugar todas as outras pessoas e a sua família em último lugar. Eu estou dizendo que em algum momento pode ser que você precise deixar de sair com a sua família para poder acompanhar alguém que está precisando também. Acompanhar um recém-convertido que está precisando da sua ajuda, da sua mão, de uma conversa, de um abraço. De repente está precisando que você leve ele para algum lugar, que você busque ele de algum lugar. Está precisando que você levante de madrugada, né? Para expulsar demônios. De repente está precisando que você vá com ele buscar o filho dele que está sumido na noite aí. Tantas coisas que a gente vê, tantas coisas que a gente passa, e às vezes a gente fala para a pessoa assim, olha, poxa, agora não dá? Agora não vai dar porque eu programei de ir no shopping com meu filho, e se eu não for, ele vai ficar muito decepcionado comigo. O seu filho, ele não vai ficar muito decepcionado com você, desde que você mostre para ele quem você é em Deus. Se seu filho for tão apaixonado por Jesus quanto você é, ele não vai ficar decepcionado com você. Lógico, como criança ele vai chorar e vai falar, poxa, mas você prometeu, mas você é isso, mas você é aquilo. Só que logo vai passar porque ele sabe, hoje não deu porque meu pai foi ajudar alguém, mas amanhã ele vai. Mas no domingo que vem ele vai. Então, irmãos, Barnabé, ele não tinha esse apego
a nada dessas coisas. E é por isso que ele conseguia consolidar as pessoas. Se você quer ser um Barnabé, você tem que cuidar com esse quesito do apego ao próprio conforto. Nossa, mas, cara, eu trabalhei a semana inteira, estou super cansado. Eu vou ter que levantar 6 horas da manhã, tem certeza? Para ir lá fazer discipulado e ajudar aquela pessoa que eu mal conheço? Se você quer praticar o fator Barnabé, vai. Se você quer ser como Barnabé, vai. Outra coisa, Barnabé era abnegado. Coloca o seu nome no lugar de Ab. Cristina, negada. Rafael, negado. Barnabé, negado. O que é abnegado? É aquele que nega a si mesmo. Entendeu? Que ele nega as suas próprias coisas em prol do outro. Isso vai bem de contramão com aquilo que o mundo prega hoje. Isso vai porque hoje o mundo prega eu em primeiro lugar e o outro se eu puder. Tenha um bom coração, mas você em primeiro lugar. E Barnabé era o contrário. Barnabé ele era abnegado. Ele negava a ele mesmo. Se você quer ser como Barnabé, você vai precisar muitas vezes ser abnegado de você mesmo. Feliz seria a célula que tivesse pelo menos um Barnabé. Se a gente tivesse um Barnabé em cada célula, com certeza nenhum daqueles que entram sairiam. Imagine se a gente tivesse todos Barnabés ali. Imagine só, a gente já estaria com muito mais pessoas aqui dentro da nossa igreja e dentro das nossas células. É difícil? É difícil. Mas eu passei para vocês o currículo de Barnabé, certo? Ele era humano? Sim. Não está dizendo ali que ele era sobrenatural. Ele era completamente natural. Ele tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos, porém, ele tinha um amor, uma paixão tão grande por Jesus, que fazia com que ele fosse um Barnabé. Um conciliador, um consolador. Pelo amor tão grande, pela paixão tão grande por Jesus. Quanto mais eu me apaixono e mais intimidade eu tenho por Deus, maior é o meu amor pelas pessoas. Quanto mais intimidade e amor eu tenho na vertical, mais aumenta o meu amor na horizontal. Quanto mais próximo de Deus, mais eu amo o outro. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu consigo me negar em prol do outro. Decidir acreditar no melhor das pessoas, eu já falei para vocês isso. Barnabé acreditou em Paulo, em Saulo, que depois passou a ser Paulo. Imagina só, se Barnabé não tivesse acreditado nele, se Barnabé estivesse enxergando Saulo como todos os outros estavam. Eu acho que a gente não teria grande parte, mais da metade dos livros do Novo Testamento que foram escritos por Paulo. E olha só, o que aconteceu. Paulo hoje é muito mais conhecido que Barnabé, não é? Ele voou muito mais longe do que o Barnabé, que foi o cara ali que trouxe ele, que consolidou, que ficou noite sem dormir, orando pelo Paulo, que levou Paulo junto na primeira viagem missionária, que acreditou, que deu a cara a tapa para os pastores da igreja lá, ó, eu acredito nele, para os líderes da igreja. E Paulo foi além. Você tem esse coração também? De conciliar uma pessoa, de fazer tudo para aquela pessoa se firmar ali no Senhor Jesus e perceber que o cara é melhor que você? Perceber que ele tem talentos melhores que os seus? Perceber que ele conseguiu alcançar degraus mais altos, de repente, do que o seu? De repente, você vai ver o cara aqui pregando e você nunca fez isso. Mas aí você vai olhar e falar assim, eu não estou acreditando, traidor. Foi eu que fiz tudo isso aí. Não foi você, você foi instrumento usado pelo Senhor. Não foi você. Mas imagine Barnabé, se ele não tivesse feito o que ele fez. Ou então, se ele tivesse, quando ele percebeu que Paulo estava brilhando mais que ele no ministério,
ele tivesse pego Paulo e falado assim, te põe no teu lugar. Eu falo muitas vezes isso para o meu filho, né? A gente costuma falar isso para os filhos, né? Põe no teu lugar, eu ainda mando em você. Te enxerga, menino, te enxerga. Te enxerga, você é mais alto que eu, mas eu mando em você. Se Barnabé tivesse falado isso, Paulo, se controla. Se controla porque isso aí é para mim. Sou eu mando. Chegou uma época da vida de Barnabé e Saulo que eles fizeram as viagens, eles faziam viagens juntos, né? E aí ele tinha esse primo, João Marcos, que foi convidado para ir junto na primeira vez, lá para Antioquia, e eles voltaram. Aí eles trouxeram João Marcos. Aí João Marcos desistiu. Aí chegou num determinado momento, tudo isso está na Bíblia lá em Atos, se vocês quiserem ler depois, tá? Aí teve uma vez que Paulo, em determinado momento, Paulo não queria mais levar João Marcos, porque ele já tinha, né, abandonado o barco, ele tinha voltado para trás, ele tinha desistido, e aí Paulo não queria levar junto. O que Barnabé fez? Falou, tudo bem, então deixa eu só levar ele de volta para a casa dele e a gente continua. Não, eles decidiram então que Barnabé e Paulo não seriam mais companheiros. Barnabé ia voltar com João Marcos e Paulo continuou dali e chamou Silas. Então chegou um determinado momento que Barnabé, ele percebeu que não dava mais, porque Paulo, ele já ia além daquilo que Barnabé iria conseguir chegar. Só que Barnabé, ele tinha algo que ele tinha, que era o recomeçar em amor. Ele não se incomodava com deixar o outro seguir e ir além e começar tudo de novo com outra pessoa. Muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Aí a gente vai praticar o fator Barnabé com recém-convertido. Deus quer usar esse recém-convertido de forma sobrenatural. E vai chegar um momento que você está olhando e fala assim, cara, não dá mais para eu te acompanhar. Não dá mais para eu te acompanhar. Eu preciso começar de novo com aquele que está lá embaixo ainda. Ele acabou de... Preciso começar de novo. Vamos que agora eu vou fazer o outro crescer. Então esse coração estava em Barnabé. Ele precisa estar em você também. Se você quer ser chamado de Barnabé. Você precisa ter essa questão, esse coração de recomeçar de novo em amor. E não impedir que aquele recém-convertido que de repente passou a ser seu discípulo, não impedir que ele faça, que ele cresça em Jesus. Lógico, a gente vai direcionar, tem tudo isso. Mas não impedir que ele faça algo além de você. Barnabé, ele deixou fazer, ele percebeu. Barnabé era sábio. Ele era sábio porque ele buscava isso no Senhor, né? Ele era sábio porque ele tinha essa sintonia, essa intimidade com Deus, a ponto de perceber, agora não é mais para mim. Vai e faz melhor, que eu vou pegar outro, e vou começar de novo, e vou fazer de novo. Outra coisa, ganhar a pessoa, primeiro para você. Como eu falei lá no início, ninguém se converte se achar você chato. Então, primeira coisa, se a pessoa não gosta de você, não insista em querer levar Jesus na vida dela. Porque ela não vai querer te ouvir. Então, a primeira coisa, você tem que conquistar a amizade da pessoa, a confiança. Então, você tem lá um companheiro de trabalho, um vizinho, um parente, sei lá quem que você pode encontrar, talvez alguém que você encontra na rua todos os dias caminhando no parque, você tem que ganhar a confiança da pessoa para você. Primeiro você ganha ela para você. Porque se você estiver com ela aqui, ó, pertinho, ela confia em você, ela sente prazer em estar com você. Você é uma pessoa que proporciona prazer para os outros em estar junto com você? Ou você costuma ser aquela pessoa que ninguém queria estar perto? Sabe aquela pessoa que quando falta na célula, os outros fazem glória a Deus. Não faz assim, mas faz por dentro, né?
Obrigado, Jesus, que ouvistes a minha oração e aquela pessoa mudou de célula. Você é desse? Você pensa assim de alguém ou as pessoas pensam assim de você? Se você for uma pessoa desagradável, se você for uma pessoa chata, se você for uma pessoa que ultrapassa os seus limites, se você for uma pessoa sem noção, você afasta os outros de você. Se você for alguém legalista, que aponta o dedo, você afasta as pessoas de você. Se você for alguém que ignora todo mundo e que se acha a última bolachinha do pacote, você afasta as pessoas de você. Lembrando que a última bolacha sempre vem quebrada. Então, cuidado para vocês não se acharem a última bolacha, tá? As pessoas assim afastam. Ou você gosta de estar com alguém que se acha? O se achão, a se achona. A Tássia, tá se achando. A gente não gosta. Se a gente não gosta, o outro não vai gostar. Então, você precisa primeiro ganhar a pessoa para você. Não custa nada a gente ser agradável. Se você está percebendo que as pessoas não gostam de você, porque você percebe ou não? Dá para perceber, né? Quando você desagrada alguém. Se você é aquela pessoa que ninguém gosta de estar, que ninguém convida para nada, joelho e ora, cara. Porque se ninguém te convida para nada nunca, vixe, é porque não é agradável estar com você, tá? Eu não estou falando que você agora vai chorar e ficar lá no seu quarto porque você não foi convidado para um evento. Mas se ninguém te convida para fazer nada nunca, em nenhum momento, é porque você não é agradável e aí você não vai conseguir ganhar as pessoas para Jesus. Você não vai conseguir. E outra coisa, entrosar a pessoa na igreja. Aquilo que a gente já falou. Tem que ser você que faz esse entrosamento do recém-convertido. Você tem que fazer esse papel. Porque a pessoa ela chega aqui, vamos pensar, um recém-convertido que nunca esteve numa igreja. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe que não é legal se for uma menina ou uma mulher. Ele sabe que não é legal vir de saia curta. Ela sabe que não é legal vir de decote ou vir vestida assim. Ela não sabe. Então, você vai ter que entrosá-la e, com todo amor, mostrar para ela que aquela roupa não é adequada, porque ela não sabe. Ela sabe que a gente rodopia aqui e aquilo é normal? Ela não sabe. Então, para ela não se assustar, você vai ter que ensiná-la o que está acontecendo, esse mover do Espírito Santo. Então, tantas outras coisas. Sabe que tem horário para a gente começar? Sabe que durante a palavra do pastor, ninguém fica conversando e dando risada? Ela não sabe. Então, são coisas que a gente usa no dia a dia da igreja que um recém-convertido não sabe. E ele precisa aprender. E eu não posso julgá-lo quando ele não está dentro da regra. Não está dentro do normal, porque ele não sabe. E quando uma pessoa ela está voltando para Jesus e já foi de milhões de igrejas? Ele já sabe. Está careca de saber, já conhece Jesus de cabo a rabo. Ele está voltando para Jesus. Ele não conhece a tua igreja. Ele não sabe da visão do MDA. E aí, você tem que ensinar, entrosar, apresentar para os outros, dizer quem é, falar, querido, senta do meu lado. Eu acho super chato quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém e ninguém vem falar comigo. Isso comigo acontece muito em aniversário de aluno, porque às vezes o aluno convida a gente, mas sou só eu, entendeu? Eu e às vezes eu não conheço ninguém. Aí você chega lá no buffet, né? Você senta e você fica olhando. Já houve festas que eu entrei, ninguém veio me cumprimentar, a não ser o aluno. Mas ninguém. Aí todo mundo rindo e você lá, né? É muito chato. Agora imagine na igreja. Você entra numa igreja desconhecida, num lugar que você não conhece, o dialeto crentez, as pessoas falam, fazem brincadeiras e o cara não sabe nem o que está falando, né? Aí o cara fica lá. Não volta mais. Fala, esse povo é doido, é esquisito, eu não me senti bem. Gente, como que uma pessoa vem para a igreja e não se sente bem? É porque o Senhor? É porque Jesus? É porque Ele? Não. É porque quem estava aqui não recebeu bem. Simples assim.
Como você convida alguém para ir na sua célula e ela não se sente bem? Não se sente bem porque não foi bem recebida. Porque não teve ninguém para acolher, não teve ninguém para entrosar, fazer essa ponte. Criança sabe bem fazer isso. Olha o que a criança faz e faça igual. Imite. Criança sabe fazer muito bem isso. Chegou alguém novo, rapidinho, esse novo amigo está entrosado e brincando como se fossem amigos de velhos tempos. Olhe como as crianças fazem e faça também. Não deixe esse fator Barnabé se perder na sua vida adulta. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisinha para vocês. Que eu escrevi um monte e não falei nada disso. Amém. Então vamos lá. Desapego, ser abnegado, decidir acreditar no melhor, ganhar a pessoa primeiro para você e entrosar a pessoa na igreja. 5 coisas que você precisa ter para ser chamado de Barnabé. Para ter esse apelido de Barnabé também. E a igreja precisa desses Barnabés. Ela precisa para que a porta de trás esteja fechada. Cada vez que você se dispõe a ser um Barnabé, um pouquinho da porta se fecha. Se todo mundo aqui decidir ser de fato e viver de fato como Barnabé, a porta do fundo da igreja, as laterais, sei lá onde, ela vai estar fechada. Porque a pessoa não vai querer passar por ela, ela vai querer voltar, ela vai querer estar junto. A célula dos adolescentes, ela está aprendendo isso, né, Luciano? Ela está aprendendo isso. Talvez porque eles acabaram de sair da infância, né, Cauã? E vocês eu queria que vocês pudessem ver um dia a célula dos adolescentes. Eles são crentes como a gente imagina? Não, eles fazem cada coisa que você tem vontade de pendurar no ventilador e deixar rodando por um dia. Eles fazem, só que eles agregam as pessoas, por mais diferente que eles sejam. Nós temos adolescentes ali, por exemplo, o meu filho Pedro, que já vai fazer 16 anos, o Douglas, que já tem 18 anos, e nós temos o Cauã, já subiu de degrau, né, Cauã? Mas nós temos o Daniel, que acabou de chegar de 11, nós temos o Juninho começando a entrar aí, que nem 10 fez ainda, nós temos a Aninha com 11 anos, e eles são de mundos opostos, de gostos opostos, e eles praticam isso. Eles conseguem se entrosar e dar risada e brincar. Por isso ela tem crescido. De 3 para 16, Luciano, em 6 meses, 7 meses. 3 para 16, ela mais do que dobrou, né? Algumas vezes, no sábado à noite. Por quê? Porque o fator Barnabé. Eles nem sabem que eles estão praticando o fator Barnabé, eles não têm noção. Tá? Eles não têm noção do que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo. E nós adultos precisamos fazer também, gente. Imagina se as nossas células triplicarem, quadriplicarem do jeito que foi a célula TIM em 7 meses. Quantas células a gente vai ter na próxima festa das redes? Pratique o fator Barnabé, porque ganhar pessoas você ganha. Porque pessoas novas têm entrado nessa igreja todos os domingos. Esse último, acho que foi o primeiro de muitos domingos que eu vejo que ninguém era visitante. Foi o primeiro. Só que muitos dos visitantes que tiveram aqui, das conversões, eles não estão. Talvez porque a gente não esteja conseguindo praticar esse fator Barnabé. Tem algumas referências. Em Atos 9:26, ele fala de Saulo como novo convertido e Barnabé o integrando à igreja. Se vocês quiserem marcar para ler depois. Aí ele vai falar também em Atos, em Colossenses 4:10, ele fala de João Marcos. Em Atos 4:37, ele fala um pouquinho daquilo que os pesquisadores acreditam sobre a conversão de Paulo. Em Atos 13:14, fala de quando João Marcos, Barnabé e Saulo foram nomeados missionários para a Ásia Menor e foram de lá para várias cidades. Então, várias referências que vocês podem. 1 Coríntios 9:6, ele também vai falar
da questão que dizem que Barnabé, né, depois que Barnabé voltou lá com João Marcos, ele não foi muito mais mencionado na Bíblia, tá? Mas ele continuou como missionário, isso são as pesquisas que falam. Continuou como missionário, continuou fazendo as coisas, mas daí começa a história de Paulo a ser contada. E lá em 1 Coríntios 9:6, também vai falar como teria sido um pouco a morte de Barnabé. Amém? Entenderam? Alguma dúvida que eu possa responder sobre isso? O pastor ele vai continuar nos próximos 10, lembrando que nos 3 próximos não tem, falando, esmiuçando um pouquinho mais sobre como usar esse fator Barnabé dentro da visão do MDA. Como fazer para atingir isso? Como fazer para consolidar as pessoas? Como eu faço? De que maneira eu faço? Mas hoje a gente tem que entender quem era Barnabé e por que usar essa nomenclatura fator Barnabé, e o que a gente precisa para ser um Barnabé. Esses 5 itens nos ajudam a entender e a fazer para poder receber esse nome, esse apelido de Barnabé também. Se você quer ser um Barnabé ou uma Barnabela, você precisa dessas coisas aqui. Você precisa dessas coisas aqui. Senão, não dá, não rola. O fator Barnabé, ele não vai acontecer na sua vida, não vai acontecer na vida da sua célula, não vai acontecer na vida da nossa igreja, se você não conseguir ter essas 5 coisas em você. Amém? Vamos orar então, para a gente encerrar. Uau! 9h02. Fui bem. Em cima, Luciano. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, por essa visão que o Senhor tem dado à nossa igreja, Pai, para ganhar, cuidar e consolidar muito bem as vidas, Pai. Senhor, nós sabemos que a seara aí está grande, Pai, que os campos já estão brancos, ó Pai, que nós precisamos colher, Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos, Pai, além de ganhar pessoas para o Senhor, que a gente consiga consolidá-las aqui dentro, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, que essa igreja se encha de pessoas, ó Pai, de pessoas realmente saradas, curadas, transformadas e apaixonadas por Ti, Senhor, a ponto de ganhar mais pessoas que serão consolidadas, que serão apaixonadas e que ganharão outras e outras, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua unção na vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, para que esse fator Barnabé, Senhor, para que Barnabé esteja arraigado no nosso coração, Pai, que a gente consiga praticar isso, que a gente queira ser assim, ó Pai, que como crianças têm feito, como adolescentes têm feito, ó Pai, sem olhar para o defeito do outro, sem olhar para o pecado do outro, Pai, mas querer estar perto, querer trazer para perto. Pai, faça isso em nós, Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus. As células que acontecerão amanhã, Deus, que sejam abençoadas, ó Pai, que os Barnabés estejam ali no meio, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, esteja inundando os nossos corações, ó Deus. Nós vamos ficar algumas semanas sem Tadel, Pai, mas que a gente não nos deixe esfriar, Pai. Que a gente não deixe de lado, Pai, que a gente não deixe de lado, Deus, essa vontade, Pai, de aprender mais de como ser um verdadeiro líder na Tua casa, Pai. Senhor, que a cada terça-feira a gente esteja com o nosso coração fervoroso, Pai. Que a cada terça-feira, Pai, a gente não esteja fazendo coisas aí no mundo, pecando, desviando, fazendo coisas que não vêm de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que esse final de ano as pessoas se guardem em santidade, Pai. Que os nossos irmãos aqui, os nossos cristãos dessa igreja, os nossos membros, ó Pai, se guardem em santidade durante todas essas festas de final de ano, Deus. E que Jesus seja o centro realmente das nossas comemorações, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu infinito amor em nós. Em nome de Jesus. Amém.